Olá, povo santo de Deus, tudo bem com vocês? Pastor Paulo Borges, estamos em mais um devocional de fé, vai muito abençoar a nossa vida. No dia de hoje nós vamos entrar em Salmos capítulo 1, versículo de número 1 e 2, para o nosso entendimento. Estamos no estudo ainda falando em abril sobre o nome de Jesus. E diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nós vemos que Davi, muito inspirado pelo Senhor, ele expõe uma realidade dizendo que tem ambientes que nós nunca devemos pertencer. E por quê? Porque às vezes os pecadores, os escarnecedores, eles vão tentar trazer conselhos que não deixam a gente viver pela fé. E viver pela fé, viver em Cristo, é um ato de certeza, de convicções espirituais que não podem faltar na vida daquele que anda com Deus. Vamos entender um pouco mais? Esse salmo deve estar em nosso coração, pois nos apresenta como alcançaremos uma vida vitoriosa. Nele, lemos as condições para sermos bem-sucedidos. Primeiro, não andar segundo o conselho dos ímpios. Realmente tem gente que quando abre a boca para te dar uma orientação, ela acaba fazendo você errar, desistir ou retroceder. A maioria dos conselhos que as pessoas nos trazem tem sempre a proposta de que você não vai muito longe, ou a proposta de que as coisas não vão funcionar, sempre são muito negativas. Segundo, não se deter no caminho dos pecadores. De fato, o caminho dos pecadores é onde você nunca deve estar. Porque o que acontece quando nós, como ele mesmo diz, que não se deter no caminho dos pecadores. Porque quando nós começamos a andar com quem anda longe de Deus, também ficamos longe de Deus. E o pecado é o que nos separa de Deus. Agora, quando a gente começa a andar com gente pecaminosa, com pessoa contaminada na fé, a gente começa então a se afastar lentamente também do Senhor e começamos daqui a pouco a estar como aquelas as quais estão sempre ali se envolvendo em nosso caminho. Terceiro, nem se assentar à roda dos escarnecedores. Uma pessoa escarnecedora é uma pessoa que debocha, Uma pessoa que debocha da fé, uma pessoa que está sempre ridicularizando aquilo que é sagrado. Gente assim, você não anda. E por quê? Porque daqui a pouco você vai começar a ter dúvidas sobre aquilo que é sagrado, pelos maus pensamentos que aquela pessoa tem. Então não dê ouvidos a pessoas que não respeitam aquilo que é sagrado. E quarto, tem prazer na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite. Então vemos que tanto ao acordarmos quanto ao deitarmos, todos os dias devemos criar um hábito de conversar com Deus e aprender com Deus e de seguir os conselhos que Ele nos dá. E por que isso, pastor? Porque é isso que mantém a gente firme e inabalável na fé. Pessoas que querem realmente se libertar dos males da sua vida, não tem outro caminho para você crescer e sair do lugar. Você precisa fazer isso de todo o coração. Mas vamos ao texto. Temos de conhecer e seguir os preceitos de Deus. Esse é um modo perfeito de mostrar que o amamos e permitir que Ele nos ame. Ninguém pode se esquivar de obedecer ao Senhor, a menos que não se importe em perecer. Quem vive em desacordo com a lei e o testemunho não verá a luz. Isaías 8:20. Quando nós discordamos, quando a gente não procura viver segundo o que a palavra de Deus ela orienta para ser o nosso bem, porque a intenção da palavra é essa, ela nos trazer um bem ao qual nem nós temos muitas vezes noção do quão importante é estar fazendo a vontade de Deus. Receba a palavra no coração, cumprindo-a. Assim, aliás, a sua obediência total a Deus o capacita a usar o nome de Jesus, reivindicando o que lhe foi revelado. Então veja que o Senhor deseja realmente ver a nossa obediência sobre o que nós estamos realmente buscando no Senhor e fazendo. Deus espera ver em nós um comportamento digno de filhos de Deus. Vamos então à pérola do dia, povo santo? A pérola do dia está lá no texto de 1 João 2,27, que diz assim:
E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeiro, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecerei. Então, assim como diz ao final, né, como a palavra de Deus ela tem sido o manual de prática da nossa fé no dia a dia, como é que de alguma forma, né, poderíamos perecer se estamos fazendo a vontade de Deus? Eu e você precisamos manter firme essa aliança com o Senhor, porque ali vamos descobrir o quão importante é estar no controle, né, estar assumindo orientações espirituais que fortalecem a nossa fé. Amém? Vamos ao momento de oração. Nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse instante e determinamos que o mal, meu Deus, não pode prevalecer, que as obras infrutuosas das trevas não devem atuar. E por isso, no dia de hoje, eu coloco a vida do teu povo nas suas mãos e creio que o Senhor já deu a bênção, já deu a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Povo santo, guarda o coração, guarda a sua fé, guarda a tua vida, porque o Espírito Santo quer abençoar você de uma forma mais que especial. Então, por isso, não abra mão da sua vitória. Glória a Jesus. Povo santo, fico por aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Tchau, tchau.